Los Santos, Liberty City, Vice City, Carcer City, Bulworth, Anywhere City e outras mais de 10 cidades, todas inteiramente conectadas por regiões diversificadas, como florestas, montanhas de neve, campos abertos, deserto e até centenas de interiores acessíveis, como edifícios, casas, empresas e pontos de referência, fora as atividades disponíveis pelo mapa. Nesse vídeo eu vou te imergir no que sinceramente acredito ser um dos, se não o maior mod do GTA San Andreas. Seja bem-vindo ao Project Eagle. Primeiramente vou te contextualizar. Estava eu pesquisando sobre grandes mods pro GTA San Andreas para um outro vídeo, quando encontrei o mod GTA Underground, que possui a ideia de juntar todas as cidades do universo 3D da Rockstar, o que inclui, além dos GTAs clássicos, também as cidades do Manhunt 1 e 2, e também a cidade do Bully, tudo isso dentro do nosso GTA San Andreas. Porém, esse mod foi derrubado pela Take-Two Interactive em 2021. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vai sair um vídeo muito incrível sobre esse tema no canal de um amigo em que vou estar participando. Fiquem atentos, porque vai ser um vídeo muito foda. Enfim, me aprofundando sobre esse mod, eu descobri o seu sucessor espiritual, que é o Project Eagle. Ele continua toda a ideia do GTA Underground e faz isso com muita qualidade. A ideia e o mod em si são gigantes, então eu tive que estudar um pouco o site deles para ver tudo que esse mod possui, e com isso dividi todo esse mod em 9 partes, para você ter uma dimensão do quão grande é a ideia desse mod. Enfim, sem mais, é claro que eu vou começar falando do mapa. Esse é o imenso mapa de Project Eagle, possuindo incríveis 20 cidades espalhadas e conectadas por diferentes tipos de territórios. Porém, é claro que esse mapa não está 100% completo, e com esse mapeamento de cores, podemos ver como está o progresso atual, com a cor vermelha representando áreas que ainda não foram trabalhadas, a cor laranja para áreas onde o básico foi feito, o amarelo para áreas que estão trabalhando atualmente, verde claro para áreas que só faltam detalhes e verde escuro para partes já concluídas. O verde azulado representa partes feitas pela própria Rockstar. Fazendo uma análise dessa imagem, dá para se concluir que aproximadamente 41% do mapa já é explorável. Isso incluindo as áreas já concluídas, as áreas que faltam detalhes e as feitas pela Rockstar. E por mais que seja menos da metade do mapa, eu te garanto que já é muita coisa, já que a distância de uma cidade para outra é bem grande, dando a sensação de viagem mesmo. E falando em viagem, segundo o site, era para termos um sistema ferroviário para transitar pelo mapa através de trens, e um sistema de aeroportos funcionais para fazermos o mesmo com viagens rápidas pelo mapa. Porém, em nenhuma das versões que testei achei essas features. Não sei se é algo que ainda será implementado ou se está presente somente na versão para apoiadores. Enfim, mas vamos sair da teoria e vamos para a prática. Vamos adentrar e conhecer esse mapa, entrando na parte sobre construção. Todas as cidades são bem construídas, com objetos quebráveis assim como seria no seu game original, e possui toda a iluminação funcional dos postes e algumas outras construções. Podemos ir lá para Vice City, para mostrar um dos grandes destaques desse mod, que é, temos centenas de interiores acessíveis, seja por acesso direto, como lojas tipo drogaria, Harmonation e lanchonetes, ou por portas com loading, como shoppings, apartamentos pequenos e até aeroportos. Gigante maioria desses interiores não tem ícone no mapa, então é comum você estar andando e dar de cara com uma porta para entrar e conhecer um interior totalmente novo. Fora os easter eggs, como esse que encontrei no aeroporto, onde temos uma porta que dá acesso ao avião, e de dentro do avião temos acesso a Liberty City, só que aquela versão da missão Mark's Bistro, no GTA San Andreas, um easter egg bem legal. Isso que só mostrei aqui em Vice City, cada cidade tem seu próprio aspecto, e com isso em mente, entramos em ambientação. Cada cidade tem sua ambientação própria, simulando a do seu próprio game, como o clima de neve em Liberty City, a atmosfera mais sombria em Cantonmount, cidade do Manhunt 2, e até mesmo aquela atmosfera acinzentada do Bully está presente aqui na sua cidade. Também inclui climas próprios para alguns territórios, como esse tom esbranquiçado nessa região montanhosa de neve, e esse tom alaranjado pela região do deserto. Muito legal. Fora os efeitos clássicos de cada cidade, como a sujeira voando no chão de Vice City, ou as folhas de jornal e de árvores flutuando em Liberty City. Muito da hora porque passa a sensação de estar naquele universo mesmo, e o que acrescenta muito a ambientação dessas cidades são seus pedestres.
Segundo o site, temos mais de 1.800 novos pedestres vindo dos GTAs e outros títulos. E ao abrir o mod menu, dá pra confirmar isso ao ver 1.411 pads addons para spawnar, muito da hora. E tudo isso de pedestre está devidamente espalhado pelas suas cidades de origem, como por exemplo, os pedestres originais de Liberty City presentes somente lá. O mesmo vale para os pedestres de Vice City, vivendo somente na sua cidade. E vale destacar a presença dos membros de gangue, que são locais também, de cada um dos jogos. Porém, esse ponto eu vou detalhar mais pra frente do vídeo, em um outro tópico. De resto, a presença da população original de cada cidade dá muita imersão. E outra coisa que fecha a imersão em cada cidade é os seus veículos. São mais de 400 novos veículos adicionados, dentre eles, veículos comuns de outros títulos, veículos de emergência e até aviões. Ao abrir o mod menu, podemos spawnar 304 desses veículos. Os veículos também possuem um sistema de distribuição específica por cidade, onde assim vemos os veículos de GTA 3 e Liberty City Stories presentes em Liberty City, e os veículos do GTA Vice City em sua mesma cidade. Eu estou dando um foco maior em Liberty City e Vice City por ser as cidades mais famosas, mas todas as outras cidades já terminadas também seguem esses sistemas, utilizando dos pedestres e veículos misturados ou da região. Os veículos de emergência que respondem aos chamados também são específicos da sua região, sejam as ambulâncias ou os bombeiros. A polícia aparentemente não está implementada ainda, sendo a mesma em todas as regiões. É muito legal poder explorar esse mapa imenso com esses veículos diferentes, e isso pode ficar ainda melhor com a rádio. E por que falei que pode ficar e não que fica melhor? Porque até o momento o sistema de rádio do jogo ainda não foi implementado, ao menos não nessas versões disponíveis. Porém no site eles descrevem o que pretendem com esse sistema de rádio, e é muito da hora, tendo como algumas ideias, lista de reprodução de rádio baseada em localização que mudam conforme você viaja, programas de entrevistas que refletem a cultura e as notícias locais, e comerciais e anúncios específicos da região. Esses três achei muito legal porque vai aumentar e muito a imersão dentro desse mapa. Imagina sair de Los Santos tocando um Ice Cube e chegar em Vice City e começar a tocar Michael Jackson. Pô, sensacional. Mas enquanto isso não é implementado, dá pra fazer de uma forma mais basiquinha, baixando as melhores rádios de cada game, que tem playlists aqui no YouTube, e colocando elas dentro da rádio do usuário. Não teremos a mudança conforme a região, mas pode ser um quebra-galho. Em aquecimento pro próximo tópico, eu tenho que citar as armas. Tivemos uma repaginada em diversas das armas originais do GTA San Andreas, e além disso, a adição de diversas armas dos outros GTAs e títulos presentes nesse mod, fora que podemos encontrá-las em suas cidades originais. De acordo com o site, as Armunitions de cada cidade vai vender as armas do seu jogo original. Atualmente temos as Armunitions presentes, com o interior aberto, mas ainda não funcionam, mas podemos spawná-las utilizando do mod menu. Ele dá acesso a 122 armas, e diversas delas possuem sons próprios. Bom, mostrei tudo que compõe a imersão dentro desse mod, porém é fato que tudo isso rende um entretenimento de poucas horinhas, até você enjoar de explorar esse mapa todo. Mas aí entra algo que esse mod se destaca, que é essencial em um mapa desse tamanho. Mas antes de eu citar, eu vou rapidinho entrar em um tópico que quem tem os olhos mais atentos já percebeu, o tópico do pedido de like. Se você puder tirar esses segundinhos para deixar o like e a inscrição, serei muito grato. Dá um trabalho imenso a produção desses vídeos, e essa simples atitude sua me fortalece muito. Desde já, muito obrigado mesmo, e vamos para a parte mais importante desse mod, que é as coisas para se fazer. Vamos entrar agora no tópico de jogabilidade, porque é nele que eu vou te apresentar as atividades disponíveis. São um total de 6 tipos diferentes de atividades e uma bônus. Eu vou te mostrar cada uma, começando da de menor quantidade para a de maior quantidade. E lembrando que são valores aproximados, já que eu tive que contar manualmente. Então posso ter passado 1 ou 2 para mais ou 1 ou 2 para menos. Mas vamos lá, a de menor quantidade é a de caminhoneiro.
Localizada em uma mini cidade abaixo de Rose City, identificada pelo ícone de caminhão, a atividade consiste em pegar a carga ali mesmo e levar para o ponto demarcado, com um tempo limite na tela. Tanto o local quanto o tempo variam, aumentando a cada missão, com a segunda missão já sendo um pouco mais complicada que a primeira. Mas vai descer. Sendo um total de 4 missões disponíveis, todas sendo acessadas dessa mesma localização, sendo a única atividade que é dessa forma, o último pagamento é de 14.500. Particularmente eu gostei dessa atividade, por você poder passear um pouco pelos arredores de Rose City e por ter que fazer a entrega rápido, sem conhecer nada do mapa. É uma experiência interessante. A próxima atividade é Assassinatos. Totalmente inspirada nas missões de assassinato do GTA 4, mas que eu só lembro de ter visto no online do GTA 5, aqui temos um estilo de missão bem legal. Ao chegar no ícone dela, temos uma mini cutscene do CJ recebendo uma ligação, informando sobre o alvo do assassinato. Então recebemos o objetivo de matar o alvo em algum lugar ou de forma específica. Vou usar de exemplo a missão de Rose City, que é a cidade que spawnamos de início. Nela recebemos uma ligação informando que um lobista se encontrará com um governador para validar uma lei absurda. Então uma sniper é marcada no mapa e depois pegamos um helicóptero para alcançar um prédio para ter visão da conversa na sacada de outro prédio. Após abatê-lo, um segurança destruirá nosso helicóptero com uma RPG e somos obrigados a saltar do prédio de paraquedas e fugir de 3 estrelas de procurado. Cada missão tem sua forma e valor de pagamento, sendo um total de 5 missões espalhadas pelo mapa, identificadas pelo ícone de telefone. São missões bem legais que agregam muito à experiência geral desse mod. A atividade seguinte é a Clube de Ataque. Uma batalha de helicópteros 5 vs 5, Hunters vs Sparrows, onde o objetivo é destruir todos os helicópteros inimigos ou ter mais helicópteros que o inimigo quando o tempo acabar. Tanto nosso helicóptero quanto os helicópteros inimigos possuem uma barra de vida bem maior, fazendo com que a batalha realmente dure. E apesar de uma assistência de pilotagem notável que provavelmente o mod adicionou, é consideravelmente difícil acertar os inimigos sem uma mira automática, mesmo com os 2 membros de gangue flutuando do lado e auxiliando no ataque. De qualquer forma, é uma atividade bem interessante e até divertida de se fazer. Achei uma ideia bem bacana e bem executada, pagando o valor de 15 mil cada uma, sendo um total de 8 batalhas disponíveis, espalhadas pelo mapa e sendo encontradas principalmente nos aeroportos das cidades, e é identificada pelo ícone de helicóptero no mapa. Vale muito a pena brincar nelas. Dando continuidade à próxima atividade, temos Clube de Luta. Uma atividade bem da hora e caótica, onde as equipes se enfrentam na mão ou com armas brancas, em equipes de 5 até 15 caras, enfrentando outras equipes de 5 a 15 caras. Ou seja, tem clubes de luta que são até mais de 30 caras se batendo, e algumas possuem personagens atirando de longe para causar mais ainda. O mais engraçado é que além dos personagens possuírem uma barra de vida maior, eles também possuem estilos de lutas distintos. Então, se a vida maior e a quantidade de pessoas já não era o suficiente para dificultar, o estilo de luta fecha isso, tornando a atividade mais difícil até então, com pagamentos variando entre 5 a 10 mil ao final, tendo um total de 14 clubes de luta espalhados pelo mapa, identificados pelo ícone de punho. Vamos para a penúltima atividade disponível, que é roubos. Com certeza a segunda atividade mais diversificada de todas. São literalmente missões, com um tempo limite para serem cumpridas. Algumas possuem pequenas cutscenes para contextualizar, outras já têm um objetivo mais direto. Mas em resumo, iniciamos a missão, temos que ir para um ponto roubar algo, e às vezes esse objetivo está protegido por diversos caras muito bem armados e com bastante vida. E o objetivo só pode ser levado ao matar todos, ou para roubar precisamos de algo específico, como um helicóptero com imã. E ao terminar a missão, recebemos o pagamento, que fica sempre em torno dos 45 mil, o mais alto até então, fazendo jus à dificuldade dessas missões. São missões que achei bem legais de serem feitas e rendem bastante tempo de gameplay, sendo um total de 15 roubos espalhados pelo mapa, identificados pelo ícone de cifrão. E por último, mas com certeza não menos importante, temos as corridas. Essa acredito que foi o foco principal da equipe desenvolvedora, já que é a atividade mais diversificada de todas e com a maior quantidade disponível. Temos aqui corridas, por exemplo, de bicicletas, carros, motos, kart, barcos, monster trucks, helicópteros, aviões, sim, aviões,
e até mini helicópteros. Absurdo, fora que possa ser que tenha com outros veículos. Essas foram só as que eu encontrei, afinal estamos falando de mais de 50 corridas espalhadas pelo mapa, 35 a mais do que a última atividade que citei, todas com um tamanho variado e com pagamento em torno dos 50 mil, sendo identificadas pelo ícone de bandeira no mapa. Por fim, a atividade bônus, que é a Guerra de Gangues. Além de Los Santos, outras partes do mapa ganharam a presença de gangues, possibilitando a tomada de territórios. Esses locais são San Fierro, Tierra Roubada com Bayside, Deserto e Las Venturas. E quais são essas gangues que podemos enfrentar? Em San Fierro temos as gangues originais do GTA San Andreas, como San Fierro Rifa, representados pela cor azul escuro, a Máfia dos Tríades, organização do Uzi na história, e por mais que não façam sentido enfrentá-la, achei legal podermos. É uma coisa a mais, são representados pela cor rosa. E por último, temos os Da Nang Boys, gangue vista junto de T-Bone Mendes na história do GTA San Andreas, representados pela cor branca. Tierra Roubada, Bayside e o Deserto é tomado pela nova gangue adicionada, o Motoclube. Achei bem legal a ideia de colocá-los por essas áreas do deserto. Combina muito. Las Venturas é majoritariamente tomada pelos Da Nang Boys também, com o centro dela sendo controlado pela Máfia Tríades, o que faz sentido, por ser justamente a área do Cassino for Dragons, que é do líder das Tríades, o Uzi. Em Los Santos tivemos a adição do território da gangue Vários Los Aztecas, que na história também é aliada da Groove, mas aqui também está disponível para ser tomada. Por fim, o último tópico desse vídeo, que também é uma atividade, mas quis deixar ela mais destacada por achar bem legal a ideia, que é os coletáveis e easter eggs. E aqui vamos entrar um pouco mais no campo da ideia do que da prática, porque não achei muita coisa. É um mapa imenso, mas segundo o site, possuímos os pickups clássicos e as pílulas de adrenalina. Os pickups clássicos sendo as armas de cada um dos games em suas cidades para serem pegas, e as pílulas chegar a encontrar essa que desacelera o tempo, justamente dentro de uma drogaria. Bem legal. Os carros icônicos também estão estacionados em seus locais originais. Temos também referências de conteúdo beta em todas as cidades. Uma dessas que encontrei é a prisão de Alcatraz gigante em San Fierro, algo que aparentemente estava presente na versão beta do GTA San Andreas, de acordo com esse mapa beta de San Andreas. Sobre easter eggs, é citado que tem dezenas para descobrir, mas infelizmente não encontrei nenhum, somente essa casinha com essa placa dizendo ser um Mr. Spot, mas não há nada demais ali. Por fim, os coletáveis. O site informa que temos coletáveis e recompensas específicas para cada região, e de cara nesse mod, encontramos os coletáveis de Rose City, que obviamente seria um vaso de rosas, tendo um total de 50 espalhados pela cidade e arredores. Não peguei todos, então não sei qual é a recompensa final. E quanto aos outros colecionáveis, eu cheguei a ver mais um em alguma cidade, mas simplesmente não encontrei mais ele, e nem outros pelo mapa, infelizmente. E vamos para as conclusões finais. Esse é disparado o maior mod do GTA San Andreas que eu conheço, ao menos na ideia. Afinal, tem muita coisa mesmo pra se fazer ainda, tanto no mapa quanto nas features prometidas. Eu sofri muito com crashes ao longo da minha gameplay, chegando a afetar um pouco a minha experiência com o mod, principalmente porque ocorriam nas atividades, que é algo tão importante. Mas em contraparte, apesar desses pontos, é um mod sensacional e extremamente incrível, e me rendeu sim umas horas de diversão. É um projeto imenso e torço muito que seja concluído o quanto antes, e principalmente que não caia nos olhos da Take-Two, porque acredito que ele se encaixe perfeitamente nos parâmetros de mod que a Take-Two adora derrubar. Torço pelo progresso e conclusão desse mod, e até pela ideia do servidor Samp. Seria surreal jogar um online nesse mapa completamente pronto. Mas por enquanto, recomendo muito esse mod para quem quer dar uma brincada com algo novo no GTA San Andreas. E recomendo mais ainda pros amantes de fazer viagens em games. Galera que, assim como eu, gosta de só pôr um fone, uma playlist de músicas da hora e andar pelo mapa. Aqui temos muito terreno para andar, fora que as atividades podem ser feitas escutando música também. É isso, comenta aí o que achou sobre esse mod, e se quiser ver mais conteúdo de mods pro GTA San Andreas, veja esse vídeo do ápice gráfico dele. Ou quer ver mods de outro jogo? Dá uma olhada nesse vídeo do Marvel's Spider-Man 2, tá muito da hora. De qualquer forma, muito obrigado por assistir até aqui, e até um próximo vídeo.